Então, vamos lá então. Deixa eu ler um pouquinho da biografia do nosso bispo querido, tá? Vamos lá. É o irmão Leandro César Pires, é casada com Audrey Pires, é pai de 5 filhos, 3 já fizeram missão. Converso desde 1993, fiz Missão Salvador, de 2000, ou de 1994 a 96, empresário do ramo de eventos e vestuários, bispo da ala Jaboticabal. Ele serviu como presidente da Estaca Ribeirão Preto Oeste, como conselheiro da missão Ribeirão Preto, e a esposa dele também serviu missão em Porto Alegre, 94 a 95. Então, esse é o nosso convidado especial de hoje, né? O bispo a Leandro Pires, ele vai falar sobre bênçãos da obediência. Bispo, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me corrija. Tá ótimo. Muito bem. Então, Bom, gente, desculpa interromper, eu esqueci de dizer. pode. Bispo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor quer que a gente Ah, só. Porque geralmente as pessoas gostam de fazer perguntas, né? Mas tem alguns sim. palestrantes que gostam que a gente deixe só para o final, porque eles têm uma apresentação e tudo mais, e não querem quebrar a linha de raciocínio. O senhor gostaria que a Uhum. gente só fizesse essa interação de perguntas no final, ou a gente pode fazer durante a apresentação? Seria muito bom se fizesse durante a apresentação. Porque se deixar para o final, às vezes perde, né, aquele time do espírito e tal, certinho, às vezes tirar alguma dúvida, ou realmente colocar a sua opinião na hora, tá? Então é muito bom quando fala na hora ali mesmo. Às vezes só espera acabar a Para não, frase, né, tal. E aí, para não opa, quebrar. né? Levanta a mão aí Perfeito. certinho, isso, Então, a tá? gente Nós não levantando a demora. mão, né? Vamos levantar a mão e respeitar a ordem de, tá bom? Presidente, bispo, é com o senhor. Ah, então tá joia, excelente. Sabe que é quando a gente fala que tem 5 filhos, às vezes a gente pensa que é tudo menina, né? Aliás, ou tudo menino, né? Mas são, assim, eu não mandei para Sul, mas eu vou falar para ela. Eu tenho 5 filhos, né? Então são 3 meninas e 2 meninos, né? E aí a gente tem esses 3 que já casaram. E a gente não vê a hora também que os outros cresçam, sabe? E se casem e vá embora pra gente ficar mais tranquilo aqui em casa. Mas isso é uma brincadeira que a gente faz com eles aqui, né? Eu servi missão, eu acho que tem algumas carinhas aqui que eu conheço. Acho que a Simone Calazans, acho que serviu comigo. Acho que o Moreira também, não lembro, é isso mesmo? A Simone, é certeza, fui a LZ dela. Ela tá aí, tá aí sim. Fala aí! Olha só, não fala mal não, viu? Que eu só tô começando agora. Boa noite. E, Não, não dá para falar mal, não. e E aí tem o Moreira também, acho que tá. E eu acho que aqui também tem algumas pessoas realmente aqui da nossa estaca, tá? Mas é um prazer estar junto com vocês mesmo, né? Eu assisti acho que umas 2, 3 vezes já. Eu não conhecia assim o grupo de vocês. E a Su me falou o jeito que surgiu, o jeito que é, tal, a história um pouco, né? E aí, quem me apresentou foi o Bispo Marques, eu acho que ele falou há um mês atrás, mais ou menos, né? E eu gostei muito. O Bispo Marques serviu comigo também quando eu era presidente de Estaca, ele era meu conselheiro durante os 9 anos lá na Estaca Ribeirão Preto, tá? Então é um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Quando a Su me convidou, ah, vem a parte mais difícil, né? Sabe quando o bispo chama vocês assim, olha, irmãos, eu gostaria que você discursasse semana que vem. Ah, tá joia, bispo, mas qual que é o tema? Ah, não, você pode escolher seu tema. Não, parece que fica mais difícil, né, quando é assim, né? É mais fácil quando vem um tema já pra gente, e geralmente vem um tema e já vem uma parte de um discurso, tudo pra gente se ter um norte, né? Mas não foi assim mesmo. E aí eu fiquei ponderando sobre um tempo, até demorei para responder para a Sul qual seria o tema e quando que daria certo. Mas deu muito certo, tá? E um tema que me veio à cabeça para passar para vocês, realmente é um tema que eu gosto muito de abordar, tá? Que são as bênçãos sobre obediência, tá? E esse tema mesmo, a gente vai falar muito sobre parte financeira mesmo, tá?
sobre como a gente cresce, o que que precisa, o que que não precisa, o que que tem a ver realmente com os mandamentos, o que que a gente precisa fazer, às vezes, no dia de hoje para a gente conseguir crescer e a importância da gente crescer também nessa parte financeira, né, nessa parte temporal aqui nessa terra. Tá? E a primeira escritura que eu gostaria de usar é sobre Isaías 1,19, né? Bem lá no Velho Testamento, é bem curta, mas a gente precisa analisar bastante ela, porque ela fala: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Tá? E aí são dois verbos ali mesmo no começo que a gente precisa tomar, que um é querer, tá? Então eu quero fazer as coisas, quero crescer, quero servir ao Senhor, quero ajudar as outras pessoas. Mas outra coisa é obedecer, é ir lá e fazer o negócio acontecer, tá? Que aí a gente precisa saber diferenciar. Não sei se foi semana passada que eu estava ouvindo, mas ou semana retrasada, um palestrante aqui que ele usou um vídeo do Elder Bednar, tá? Nem lembro qual que era o nome da pessoa. Mas ele falou também sobre essa diferença, né? Que a gente precisava dar o primeiro passo. A gente precisa começar a fazer para a gente ser abençoado. E é isso, é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Ah, eu quero crescer, quero ajudar as outras pessoas, quero fazer a diferença, tanto dentro da minha casa como nas outras casas. Então eu preciso ser obediente para que essas coisas aconteçam. Tá? O segundo slide que eu gostaria de falar para vocês é uma citação do profeta José Smith, que também deixa claro para a gente sobre isso, sobre a obediência. Ele fala: na obediência há prazer e paz imaculados, genuínos. E como Deus designou a nossa felicidade, assim como a felicidade de todas as suas criaturas. Então, hoje eu estava na aula do coro, né, acompanhando um pedaço junto com eles, e muitas vezes algumas pessoas relacionam obediência a sacrifícios. Ah, eu preciso fazer sacrifícios, né? Então eu vou fazer sacrifícios de não ir no clube, de deixar algumas coisas de lado e ir para a igreja, né? Eu preciso fazer certos sacrifícios para guardar a palavra sabedoria. Eu preciso fazer sacrifícios para guardar o dia do Senhor. Não sei, algumas coisas assim. E é esse lado que às vezes impede um pouquinho da pessoa crescer nessa terra. Porque a doutrina não relaciona muito obediência a sacrifícios, né? O que a gente precisa ter mesmo é prazer em obedecer ao Senhor. Então, poxa, eu deixei algumas coisas de lado para fazer uma visita de mestre familiar, ou desculpa, ministrar as pessoas, né? E isso é um prazer, na verdade. Quando a gente começa a sentir isso dentro do nosso coração, que é um prazer ser obediente e fazer as coisas para o Senhor, as coisas começam a mudar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, tá? E aí as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer no dia a dia, tá? Ah, muitos de nós conhecemos essas escrituras, né, que fica em Doutrina e Convênios 130, 20 e 21. Eu não sei se alguém gostaria de ler para mim, para eu sozinho não ficar lendo e falando aqui, quem poderia ler Eu para posso mim? ler uma escritura que eu gosto muito. Opa, vamos lá, irmão Claudemir, é isso? Isso. Muito obrigado, irmão Claudemir. Lê aí Vamos pra lá. gente. Bênçãos da obediência. Doutrina e Convênio 130, 20 e 21. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Exatamente, né? E é uma escritura que a gente tem que estudar, estudar bastante, né? Porque isso aqui pode fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Não é sempre que a gente precisa de uma bênção financeira. Às vezes a gente precisa de uma bênção de saúde. Às vezes a gente precisa de uma bênção com os nossos filhos, ou com o nosso cônjuge, né? Ou precisa de uma bênção sobre o nosso chamado, o que que a gente tem que fazer. São várias bênçãos diferentes que a gente precisa. E aí a gente precisa parar e pensar, pô, peraí, então tá bom. Eu preciso ter uma bênção de preparar uma baita de uma aula lá para o Quórum, ou se não para os rapazes, ou para a Sociedade de Socorro, né? O que que eu tenho que fazer para me preparar
e fazer essa aula fazer a diferença na vida das irmãs ou dos irmãos? Ah, então eu preciso estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras em oração. Quando eu for preparar a aula, eu preciso preparar pensando em cada irmão, cada irmã que vai estar na aula, né? E quando eu faço isso, com certeza a aula ou o debate vai sair muito melhor preparado e a gente vai atingir o coração dos irmãos e das irmãs. Ah, eu preciso de uma bênção de saúde. Poxa, que joia, né? Preciso emagrecer, preciso perder alguns quilos, tal. O que que eu preciso fazer realmente para que eu consiga ter essa bênção ou esse milagre em minha vida? E aí são coisas práticas. Ah, eu preciso começar a fazer um exercício por dia. Não consigo fazer todo dia, eu vou fazer 2 vezes por semana. Ah, eu não posso pagar academia, eu vou dar uma volta no quarteirão, né? Fazer um alongamento em casa. Ah, eu preciso tirar certos tipos de comida da minha vida. Que nem eu sou um rapaz que eu amo doce. Amo doce. Nossa, toda vez que eu acabo de almoçar, eu acabo de jantar, eu vou procurar um doce, né? Mas para mim emagrecer, eu preciso tirar isso daí da minha vida, não tem jeito, né? E então eu preciso procurar que lei que é essa, o que que eu tenho que fazer perante ao Senhor para conseguir realmente aquela bênção ou aquele milagre que eu preciso na minha vida. Mesma coisa a parte financeira. Pô, então tá aqui, né? Qual é a lei que se baseia para eu crescer financeiramente, para conseguir dar uma vida confortável para minha família e poder ajudar as outras pessoas realmente que me rodeiam, tá? E aí vem algumas coisas, né? Tudo pra gente. Às vezes pagar o dízimo, ser generoso em nossas ofertas, estudar um pouco mais realmente para conseguir crescer na minha empresa, buscar outros tipos de serviço onde eu consigo ter um salário melhor realmente para poder crescer, né? O que que eu preciso fazer? Mas, que nem o Monco me falou, que é uma das escrituras preferidas dele. A gente recebe a bênção de acordo com a lei que a gente guarda, tá? Se a gente quer ter um pedacinho do templo na nossa casa, a gente precisa frequentar o templo. E lógico, conforme as nossas. Olá, pessoal. Eu Deve acho ter que caído lá. Aí, caiu. voltou? Ah, então tá bom, a gente volta aqui, só um instantinho. Eu Pronto. não sei onde parou, mas tá jóia. Acho que agora vai bem. Então, então uma outra escritura que a gente aprende bastante sobre obediência, né? E fazer acontecer. Quem conhece ou saberia me resumir um pouquinho sobre a viúva de Sarepeta? Eu Quem Eu posso posso sabe? falar. falar, mas eu não Ó, deixar irmão os outros Claudemir falarem, falou, hein? ele sabe tudo. Ele sabe tudo, irmão Claudemir, uma outra pessoa. Vamos embora Eu lá. vou deixar outra pessoa falar. Eu Posso Tá posso falar? certo. Pode, acho que é Luciene, é isso? Isso. Vamos lá, Lu. Bom, ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, e o profeta passou na casa dela e pediu para que ele fizesse primeiro, como você disse, para resumir, que ele fizesse primeiro para ele e que depois trouxesse todas as vasilhas, né? E aí ela fez, trouxe todas as vasilhas que ela conseguiu arrumar e ainda sobrava, né? Então ela foi abençoada por obedecer a um servo do Senhor, porque o Senhor diz que tanto pela boca dos seus servos ou a dele é a mesma coisa. Tá, Excelente, foi bom assim? brigadão. Tá Ah, tá. excelente, resumiu super bem, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o profeta Elias parou lá para falar com ela, como é que ela reagiu? Ela já, pá, puxa, tá bom, ele falou e eu já vou fazer e pronto, acabou? E aí, quem sabe lembrar disso? Quem lembra dessa pequena parte? Tá, como é que foi? Ela resistiu um pouco porque só tinha um pouco de farinha e ela ia comer e pensando assim, vamos comer e depois aguardar a morte.
Então Exato, ela ela falou, ficou um pouquinho apreensiva. isso, exatamente, né? E aí o profeta falou com ela: não temas, vai e faz como eu te digo, e as coisas vão acontecer, tá? Então, muitas vezes na nossa vida, quando um líder fala com a gente, ou um bispo, ou um presidente de estaca, ou se não o presidente do quórum, ou o presidente da Socorro, que essas pessoas também possuem chaves, tá? Sobre as nossas vidas. E eles param, ponderam e oram como ajudar a gente. Às vezes a gente vai ficar reticente realmente sobre as coisas. Ah, será que é isso mesmo? Ele não está vivendo o que eu vivo na minha casa. Às vezes o presidente do quórum é bem mais novo que a gente, né? Às vezes a gente tem 50, 60 anos e o presidente do quórum tem lá 25 anos, sei lá, 30 anos. Nossa, o que que esse menino está falando, né? Que eu tenho que melhorar a minha vida. Às vezes o bispo é mais novo que a gente, né? Não tem tanta experiência. E aí a gente se questiona um pouquinho mesmo sobre se aquilo é a resposta que o Senhor está dando para a gente, tá? E isso daí é normal, a gente não precisa ficar assim, ah, calma. Sim, vai acontecer. Aconteceu até com os profetas, realmente, quando o Senhor falava para eles, às vezes eles também falavam, pô, Senhor, mas é isso mesmo? Né, e tal, certinho. E eles foram aprendendo com o tempo. Então isso acontece. Mas eu quero falar para vocês que assim como a viúva foi e fez, quando nós fazemos, os milagres acontecem. Que é isso que nós aprendemos que aconteceu com ela, tá bom? Eu não sei se alguém consegue ler aí certinho, o que que vocês acham? O que aconteceu mesmo lá com ela? Pode ler? Essa é a escritura. Pode, quem que vai Pode ler? ler? A Silvana? Ah, Silvana, Silvana, vamos lá, Silvana, com boa certeza. noite. Porque assim Boa diz o noite. Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo mistério de Elias. Exatamente, brigadão, Silvana. Então, assim, nós precisamos realmente acreditar nas chaves que nós apoiamos, né? Quando o bispo é chamado na nossa sala, nós levantamos a mão. Quando o presidente do quórum é chamado, a gente levanta a mão. Quando a presença ao socorro é chamada, a gente levanta a mão, a gente apoia as chaves delas. Mas quando nós precisamos realmente de alguma orientação, tá? E eles vêm falar, e às vezes para a gente naquela hora não tem muito a ver a resposta. Às vezes a gente precisa fechar os olhos e falar, não, eu vou confiar e eu vou fazer, que o milagre vai acontecer. E foi isso que aconteceu com a viúva, né? Que nem a irmã Lucilene tinha lido para a gente, explicou para a gente. Ela falou, olha, eu não tenho como fazer isso. Eu só tenho um pouquinho, vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e morrer. É porque não tinha, ela não tinha nenhuma esperança mais, né? Então, mas ela foi e fez, e aí o milagre aconteceu. Então, muitas vezes acontece isso e a gente precisa confiar naquilo que o líder falou para a gente. E lembre-se, não só o bispo, não só o presidente da estaca, mas sim tem o presidente do quórum e a presidente do socorro que agem realmente com as chaves do Senhor para fazer as coisas acontecerem. Às vezes, né, deixa eu explicar. Ah, mas o presidente do socorro não tem chaves. Ela age pelas chaves do bispo, tá? Quando o bispo realmente designa ela, tá ali ela que age realmente com as chaves emprestadas do bispo ali, tá joia? Então, é uma super joia, tá bom? E ela tem tão importância, eu não sei se tem alguma presença de socorro aqui. Olha, eu não sei, mas a gente tem alguém com a mão erguida, Opa, irmã a irmã Vânia, Vânia então vamos lá, irmã Silveira. Vânia, então vamos lá. Então, boa noite. Eu tenho uma experiência a respeito disso. Eu me lembro quando meu bispo, ele me chamou para uma entrevista e foi falar sobre o dízimo. Na época, eu não pagava o dízimo. Eu tinha acabado de comprar um carro e o meu salário, em relação ao carro, era assim, sobrava R$ 200, depois que pagava o carro. Mas o meu marido ficava com as contas dele, né? Ele não era membro da igreja e eu fiquei somente com o carro. Mas sobrava para mim R$ 200. E aí o bispo me chamou para me pagar o dízimo. Aí eu disse, bispo, eu não tenho como pagar esse dízimo, porque eu estou pagando um carro, não sei. Aí ele me desafiou. E aí, naquele momento, eu senti assim, rapaz, eu vou fazer. Eu fiz com muito medo.
Da primeira vez que eu paguei, eu digo, pronto, mas eu vou ficar de fome, eu não vou morrer, porque meu marido. Mas incrível que aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo. Essa conta nunca fechou na minha cabeça. Que parecia assim: eu pagava o dízimo, pagava o carro e aqueles mesmos R$ 200 ainda estavam na minha conta. Todos os meses. Eu achava muito Olha, estranho, mas era uma coisa assim que eu não conseguia entender como era possível. E a partir daí, apesar de, às vezes, eu ficar assim, gente, pagar o dízimo vai ficar muito aperreado. Quer saber? Diga, eu vou confiar. E por mais aperreada que eu ficasse, nunca eu fiquei sem ter o que comer, nunca fiquei depois. Com o passar do tempo, eu tenho observado que o Senhor tem me abençoado de maneira assim, além do que eu estava imaginando. Além caramba, do que eu está sobrando muito mais do que os 200, né? Muito mais. Hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. E vem coisas assim, parabéns. eu fico pensando de onde o Senhor está me abençoando, eu acho que eu nem mereço. Mas se alguém me perguntar a respeito do dízimo, eu digo, realmente, ele abre as porteiras, acontece um milagre. Eu tenho testemunhos. Excelente. Ah, muito bom. Muito obrigado, irmã Silvana. Isso é muito importante, né? E foi um bispo muito bom. Parabéns pelo bispo, tá? Eu lembro de um rapaz também recém-converso, e ele se batizou super joia, e ele sempre pagava o dízimo no final, né? Assim. E aí, conversando comigo, tal, a gente estava no templo junto, ele chegou, bispo. O senhor deu não sei, acho que o último quinto domingo, né, foi falado sobre dízimo e jejum, né? E esse quinto domingo agora de novembro, Brasil inteiro é para falar sobre autossuficiência, né? Então tem muito a ver também. Mas aí eu ensinei eles que para a gente ser abençoado, a gente precisa dar das primícias para o Senhor. Isso que nós aprendemos, colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas, tá? E a gente quer ser abençoado, quando a gente paga o dízimo, pode fazer o acerto anual do dízimo, não tem problema, né? Agora começaram as entrevistas, aliás, começaram já faz um tempinho as entrevistas. Às vezes quem não pagou o dízimo até agora vai poder acertar até o final do ano, não tem problema, tem as metas lá com seus bispos. Mas eu ensinei aqui na ala que quando a gente quer guardar o primeiro mandamento, que é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas, quando a gente recebe, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? O que que vocês acham? Devolver o Pagar o dízimo. dízimo. Eu Pagar o faço dízimo, isso. obrigado. Eu, Isso, não, eu Marcos, evito ir até o obrigado. supermercado, a qualquer compra, ou então, às vezes, assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu fico com culpa de que eu estou fazendo essa compra aqui, mas eu devia pagar o dízimo primeiro. Então, eu tenho uma conta para pagar hoje. Aí, antes de pagar essa conta, eu primeiro pago o dízimo. Porque eu já fiz o contrário e é muito mais aflitivo, parece que o dinheiro ele vai escoando. Quando eu pago o dízimo, que eu Exatamente. fico pensando assim, eita, agora eu tenho que pagar tal conta. Eu vou olhar e digo, nossa, ainda tem tudo isso. Nossa, como é possível? Será que eu paguei o dízimo mês? Aí eu vou olhar, tá tudo certo. Então, para mim, isso realmente, esse milagre tem acontecendo e eu tenho observado isso. Bom, parabéns. E aí eu ensinei isso para eles. Olha, tem tudo. Ah, mas bispo, eu falei, exatamente isso. Tá? Às vezes tem certo bispo ou líder, sabe, que não quer magoar as pessoas, tal, certinho, né, para não se afastar nem nada. E o que eu aprendi com os líderes é, a nossa igreja é uma igreja que prepara as pessoas para ir para o reino celestial e não para o reino terrestrial nem para o reino celestial, tá? Então, eu não adianta ensinar, eu não posso ensinar um membro realmente a ficar no reino errado. Se for para ficar no terrestrial, celestial, pô, só se batiza e fica aí, pronto, acabou, não faz mais nada. Mas essa é uma igreja de se levar realmente as pessoas para o reino celestial. E aí, quando a gente pensa, bom, a primeira mandamento que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tá bom. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer, sobre o dízimo, a primeira coisa que quando eu pego, eu vou pagar o meu dízimo e depois eu vou fazer o restante. Ah, não, mas tá tudo bem, depois eu já acerto e tal.
Tudo bem, é uma escolha da pessoa, que nem eu estou falando, a pessoa pode fazer até o acerto anual até o final do ano, porém as bênçãos são diferentes, que nem a irmã Silvana falou, que nem o Marcos falaram, justamente sobre isso. É uma questão de obediência. Quer ser abençoado, seja obediente. Lembra-se que é sobre isso que nós estamos falando hoje. Irmão, Tá, eu tenho uma joia? pergunta. Ah, lógico. Não, primeiro é Vânia. Vânia, Silveira. isso. Misturou. Silvana, mas é Vânia Silveira. Ah, É, desculpa. Então tá. não, tudo bem. A pergunta que eu faço, porque nem sempre eu faço o jejum, mas todo mês eu pago as ofertas, independente se eu faço jejum ou não. Então, quando eu faço, tudo bem. E fazendo ou não, eu boto a oferta. Eu estava conversando com uma pessoa da igreja, ela disse, mas eu não fiz jejum, não pago oferta, não. Eu digo, mas eu já me acostumei. Eu pago jejum, eu faço o dízimo, a oferta já vai junto. Independente se eu já fiz, ou se eu vou fazer, ou se eu não vou fazer naquele mês, o jejum. Aí ela falou assim, mas está errado, porque só é para pagar a oferta se fizer o jejum. Mas eu acho que, não sei, eu pago do mesmo jeito, fazendo ou não. Bom, vamos lá. Eu não sou o bispo da senhora, mas eu vou falar como é que eu ensino aqui, tá bom? Assim. ah, mas se vocês discordarem, vocês me falam. Então, não é bem assim, tal. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Assim, eu também, quando eu pego o dízimo, assim, eu faço uma planilha, né? Eu sou empresário de algumas empresas, então eu sou acostumado a trabalhar com planilha, e eu tenho a planilha que eu sempre jogo ali, tá? E aí tem algumas coisas que eu vou recebendo durante o mês. Então eu tenho o meu primeiro recebimento dia 5, depois eu tenho dia 10, depois eu tenho dia 15, né? Conforme tá ali. E aí o que eu faço? Eu não pago nada se eu não pago o dízimo antes. Então, se a minha planilha tá lá, normalmente a minha planilha, vocês pensam que não, mas se tem alguma empresária aqui, eles vão concordar. Geralmente a nossa planilha de casas, quando você faz, sempre tá no vermelho. Nossa, vai chegar no final do mês e não vai dar certo, né? Não vai fechar as contas. Tá? E aí vem lá. Então eu já sei quanto que eu vou receber mais ou menos no mês. Então eu já pago o dízimo de tudo que eu vou receber no mês, tá? E eu tenho a bênção às vezes do primeiro pagamento ser maior que os outros, então dá para mim fazer isso. E eu também já faço que nem a irmã Vânia, né? Isso para mim não é errado. Isso a irmã Vânia Silveira falou, eu já pago o jejum junto. Porque eu já tô lá, já faço junto e pronto, acabou. Então tá bom. Mas vamos lá sobre jejum. Jejum tem algumas partes, tá? Só para lembrar, jejum é um mandamento, né? Elder Ar, presente Ar, já deixou claro sobre isso no discurso dele, que isso é um mandamento, o jejum, tá? E quando a gente não faz um jejum regularmente, a gente está quebrando esse mandamento. E o jejum tem algumas partes. Vamos lá. Primeiro, a gente começa com uma oração, a gente fica sem comer e sem beber durante um tempo, cada pessoa tem o seu tempo, tá? O ideal é 24 horas, mas tem gente que toma remédio, não pode ficar de comer. Cada um tem o seu tempo certinho, conversa com o seu líder, tá? E aí você termina o jejum, tá? E aí qual que é o próximo passo? Você vai prestar o testemunho. Então, geralmente tem uma reunião de testemunho logo depois, quando a gente termina o jejum, e eu vou lá tudo prestar o testemunho, então, sobre alguma coisa boa que aconteceu comigo durante aquele mês. Mas eu não consigo prestar na minha ala, tem muita gente, ou senão eu tenho vergonha. Não tem problema. Lá no manual não fala que você tem que prestar o testemunho na sacramental, e sim que você precisa prestar o testemunho sobre Cristo. Então você pode prestar na aula, você pode prestar para algum irmão, falar sobre alguma coisa boa que aconteceu, uma experiência sua de Cristo para alguma pessoa. Super jóia, você prestou testemunho. E aí você vem então com as ofertas e é pedido para ser uma oferta generosa. Queridos irmãos, oferta generosa, para alguns, R$ 10 é uma oferta super generosa, mas para alguns, R$ 500 não é generoso. Então vai de cada um realmente, tá? Quanto que é uma oferta generosa da minha parte para com Cristo? Eu lembro de um treinamento do Presidente Costa há um tempo atrás, vocês vão lembrar que ele fez até um vídeo que ele fazia as contas assim: se eu fosse receber Jesus Cristo na minha casa, o que que eu iria servir para ele? E ele falou até da comida que ele mais gostava. Não sei se vocês vão lembrar, que era um arroz à grega e camarão, alguma coisa assim, ele falou. E aí ele somava, quanto é que dá para mim fazer esse almoço? Deu tanto, vou fazer vezes dois e essa vai ser a minha oferta, né? Ele falou: vocês têm que tomar cuidado.
Porque às vezes quando a gente almoça e come, a gente gasta isso, isso, isso. Mas quando a gente vai dar oferta de jejum, a gente é um marmitex de R$ 10. Então, é uma oferta generosa. E aí você deu a oferta lá. Esses são os passos do jejum. Agora, vamos lá. Quem paga e não jejua, na minha cabeça tá pagando para não jejuar. Quem jejua e não paga, tá jejuando para não pagar. Então, assim, vocês querem fazer o jejum correto? Faça o jejum, comece com uma oração, faça as coisas certas, preste o testemunho, que nem eu falei, no manual não fala que precisa ser na sacramental. Então você presta o testemunho sobre alguma coisa boa realmente que está acontecendo com você para algum irmão, em casa, para qualquer coisa, e seja generoso nas suas ofertas. Agora, o jejum, a gente vai chegar mais para frente, mas não tem isso escrito, e eu vou prestar meu testemunho para vocês. Quando nós lemos em Isaías sobre jejum, que eu acho que é a escritura mais clara que tem para a gente, tem alguns motivos que nós jejuamos, tá? O porquê eu, principalmente o porquê eu jejuo. Lembra só que eu tenho 5 filhos, isso não é tão anormal dentro da nossa religião, né? Muitos têm vários filhos por aí, tá? E uma das coisas que a gente mais toma cuidado e mais ora assim, só para os nossos filhos, que eles tenham sucesso em suas vidas. E uma das promessas do jejum é que nossos filhos, eles vão fazer brotar em terras áridas. Então, eles vão conseguir crescer em suas vidas, mesmo quando o tempo estiver difícil. Se vocês entrarem em Isaías, não é o nosso tema hoje, lá tem várias promessas sobre o jejum. Mas o que eu mais faço jejuns é para os meus filhos, não é nem para mim, tá? Porque uma das promessas é que os meus filhos vão conseguir crescer mesmo em tempos difíceis. E aí você vai fazer jejum para aquilo que você quer, né? Para aquilo que você está precisando realmente em sua vida, tá? Ah, eu preciso melhorar de emprego. Ah, eu preciso ter uma intimidade maior com Cristo. Ah, eu preciso fazer um milagre acontecer no meu relacionamento com o meu cônjuge. Tem vários fatores. Mas leem para vocês verem, se eu não me engano, é Isaías 54, tá? Que fala sobre o jejum lá. É muito fantástico sobre isso. Mas, irmã Vânia Silveira, a senhora entendeu a a minha opinião? Não sei se vocês concordam ou não. Sim, eu entendi. Achei bem interessante e fiquei agora muito encantada com essa escritura, porque é uma coisa assim que eu quero muito que essas terras áridas dos meus filhos possam É, brotar ali. Eu me interessei muito e eu vou me desafiar. faz isso. Às vezes, irmã, a gente não consegue fazer as 24 horas. Poxa, aconteceu alguma coisa, não deu pra fazer. Faça 12. Ah, não deu pra fazer as 12. Faça E sabe, 6 irmão, e depois assim, às vezes completa. eu esqueço realmente. Mas quando eu lembro que eu consigo fazer, quando eu chego no final, eu fico muito bem. Assim, uma sensação de conquista muito grande. E o negócio é porque Uhum, realmente eu acho que é relaxo meu, mas eu vou me atentar, porque quando às vezes eu esqueço, às vezes eu saio com os filhos, aí digo, eita, era domingo de jejum, eu jantei. Aí não me preparei, porque tem que preparar, fazer a oração, como você falou, né? E às vezes realmente aquilo passa em branco ali na correria, às vezes está fazendo faxina naquele dia, aí você acaba entrando pela tarde bebendo água e lanchando, acaba, enfim, sempre tem alguma coisa, uhum. né? Mas acho que me organizando para aquele dia, como se fosse um evento, vai ficar mais fácil. Eu vou Excelente. criar uma receita para mim. Excelente. Ó, é Isaías 58, na verdade, tá? Eu abri aqui. E ele está explicando, por acaso, não é esse jejum, né, e tal. E ele fala sobre todas as coisas que vão acontecer, né? Que a nossa luz vai romper na escuridão, que a nossa cura virá apressadamente. E ele fala que quando a gente clamar a ele, ele vai responder as nossas orações. E ele vai falando sobre um monte de coisa. Mas aí ele fala, ó, não é só o jejum para ser abençoado. Ele fala, a gente tem que fazer o jejum e a gente não pode estender o dedo e falar vaidade. Ou seja, a gente não pode criticar o líder. Porque às vezes eu faço jejum
mas eu sou crítico contra o meu líder. Ou eu falo mal do bispo. Pessoas, vocês precisam entender mais sobre isso. A gente não pode falar mal de um ungido do Senhor, tá? Eu já fui bispo, é a terceira vez que eu sou bispo, tá bom? Já tive vários bispos, fui presidente de estaca, tá? E eu sei o jeito que é. E sinceramente precisamos tomar cuidado com isso. Então, às vezes eu faço jejum, mas eu faço outras coisas que quebram a minha bênção. Então, tem que tomar cuidado. Acho que a irmã Silvana e o Marcos também querem falar, é isso? Muito Bora lá. bem. Silvana, só lembrando para a gente ser pontual nas perguntinhas e comentários. Obrigada, Silvana e Marcos. Esses dias eu estava estudando as escrituras e veio uma revelação para mim, que nessa casa, na casa da Isabel Silvana, precisa de oração e jejum. Sou grata por hoje estar aqui e falando também, abordando sobre o jejum. E eu até anotei aqui, o senhor falou, né, que todo primeiro domingo do mês, né, a Igreja de Jesus Cristo, mundialmente, se é o dia do jejum, né, dia de testemunho. Mas se no caso eu, Isabel Silvana e todos que estão aqui não conseguir realizar o jejum neste primeiro domingo do mês, e eu também, até ontem, se não me engano, eu comentei, compartilhei não sei na onde, eu participei, que eu falei que eu sei que no que eu já estudei, que esse dia específico na igreja é também para fortalecer a igreja. Mas aí, assim, eu posso também, né? Sem ser no primeiro domingo Ah, do eu mês, faço. fazer os outros dias. Com certeza. Com certeza. Só para tirar dúvida. Então, Legal. fica tranquilo, que nem quando eu era assim, missionário, quando se quer batizar muito, precisa jejuar direto. Bispo que não jejua pelo menos 2, 3 vezes por mês, a ala não vai crescer. Eu falo para o meu presidente do Coro, minha presidente, Socorro, minha querida, se vocês não jejuarem, o negócio não vai acontecer. Não tem jeito. Às vezes não deu certo no primeiro domingo, aconteceu alguma coisa. Jejua durante a semana, ou se não no outro semana, não tem problema. Só precisa ser regularmente realmente o nosso jejum, tá? Mas acho que o Marcos também quer falar. Marcos? Isso, quando você falou, né, que não é só jejuar, mas não pode apontar o dedo, não pode falar vaidade, essas coisas, eu me lembrei da aula do Vem e Segue, Doutrina e Convênios, da sessão Uhum. 120 a 131, né, que na sessão, perdão, até a sessão 132. Na sessão 132, versículo 5, fala que quando a gente recebe de Deus uma bênção, é pela obediência, né, à lei, que a bênção se baseia, e as suas condições, né? Então, muitas vezes a Isso. gente esquece que as leis, elas têm condições. Então, para a gente cumprir também. E na parte do jejum é justamente essa parte, né? Muitas vezes a gente pensa que só jejuar e contribuir com a oferta de jejum e prestar nosso testemunho no primeiro domingo do mês, né, vai funcionar. Deveria funcionar se nós estivermos cumprindo com as condições da lei do jejum, né, que é justamente Exatamente. as que estão em Isaías. Exatamente. Mas que nem assim. Ah, eu jejuo, mas não pago dízimo. Né? Ou eu jejuo, mas não guardo a lei da castidade. Eu jejuo, mas não guardo o dia do Senhor. Então, opa, peraí. O jejum não está funcionando. Não, não, peraí. Vamos parar e vamos ponderar realmente o que não está funcionando. Só para vocês marcarem que fala sobre os filhos, é Isaías 58:12. Ele fala assim: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Estimar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Olha só as promessas que tem para os nossos filhos quando nós jejuamos. Mas lembre-se, regularmente, lembre-se disso. Bom, outra coisa, a gente estava até eu estava preparando hoje à tarde, né, tudo isso para vocês, e aí meu genro estava aqui, minha filha estava aqui. E olha uma escritura que muitas vezes a gente esquece. Quem poderia ler para a gente? Fica, ó, é sobre santificar o dia do Senhor. Ah, eu quero ser bem de vida, tá? Quero aí ter um conforto para minha família, quero ter paz, quero ter tranquilidade, liberdade, quero poder viajar, conhecer Salt Lake, essas coisas, tal. Olha só. Às vezes tem Eu algumas posso, coisas que a gente pensa
que é só dinheiro. Ah, eu vou pagar o dízimo e vou jejuar. Mas olha da onde vem a promessa para a gente ter essas coisas. E aí, quem vai ler para a gente? Eu posso. Bora lá, Marcos. Em verdade, eu digo que, se isso fizerdes, a plenitude da terra será vossa. As feras do campo e as aves do céu, e aquilo que é sobre as árvores, que sobe nas árvores e anda na terra. Sim, e as ervas e as coisas boas que provêm da terra, sejam para alimento, ou para o vestuário, ou para casas, ou para estábulos, ou para pomares, ou para hortas, ou para vinhas. Sim, todas as coisas que provêm da terra, em sua estação, são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar os olhos como para alegrar o coração. Sim, para servir de alimento e para vestiário, e para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. Obrigado. Vocês entendem? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente, não, eu vou pagar o dízimo, vou ser generoso em minhas ofertas, e aí eu não preciso guardar o dia do Senhor. Parece que nem a gente está falando, é um mandamento relacionado com o outro, tá? Então, quando a gente. E eu vou te falar sobre santificar o dia do Senhor. Foi o mandamento mais difícil que eu tive para guardar. Olha só, eu já era ex-missionário, casado no templo, já tinha sido presidente de ramo, bispo, mas eu só comecei realmente a santificar o dia do Senhor depois de 10 anos de casado. Olha a paciência que a minha esposa teve. E quando é santificar o dia do Senhor, tanto que hoje em dia os mais velhos vão lembrar, a pergunta para a gente tirar a recomendação do templo, renovar a recomendação do templo, não era você se esforça sobre santificar o dia do Senhor na igreja e na sua casa, agora, né? Assim, ela é mais completa agora. Eu sempre achei que o Senhor era muito bonzinho antigamente, e era mesmo por isso que mudou a pergunta. Antigamente era, você se esforça em assistir às reuniões da igreja e frequentar reuniões da igreja? Pronto, era isso. Falei, nossa, o Senhor é muito bonzinho, né? E agora mudou de um tempo para cá, que ele fala sobre santificar o dia dele. O santificar o dia dele não é só ir lá na capela, tomar o sacramento, assistir às aulas e pronto, ir embora. Não. É sobre a gente saber e fazer acontecer. Tudo que eu faço no domingo me leva a Deus? É da vontade dele? Né? E aí a gente ficou discutindo, pô, o que que eu vou fazer no domingo então que faz isso? Tem muita coisa para fazer. A gente vai visitar. E hoje em dia ficou muito fácil. Tipo, a gente vai mandar uma mensagem, então, né? A gente vai ligar para a pessoa, vamos estar com a nossa família, vamos deixar de assistir televisão, né? Se for assistir, e olha só o jeito que o senhor foi bondoso para a gente. Eu não sei quem de vocês assistiu The Chosen. Olha quanta coisa boa tem para assistir hoje em dia, né? E ele foi facilitando. Todas Ele, as séries. ele pegou no pé, mas ele foi facilitando também. Ele foi dando uma saída. Acho que a Simone quer falar. Essa é brava, hein, gente? Vamos escutar ela assim, ó. Ei, tá com veio? Tá me ouvindo? Um pouquinho baixo, mas Alô? estamos. Peraí, é porque eu tô com fome. Deixa eu tirar aqui então. Melhorou? Melhorou. Aham. Ah, tá. É, quando eu tinha um presidente de estaca que quando ele foi desobrigado, ele foi chamado bispo da minha ala. A gente era da mesma ala, ele estava como presidente da estaca, depois ele foi desobrigado e foi chamado, logo depois foi chamado como bispo da ala. Isso foi mais ou menos em 2018, né, quando o presidente Nelson, ele ele começou a falar vários discursos dele nas conferências. Aquele ano, eu lembro muito bem que enfatizou muito sobre guardar o dia do Senhor. E ele enfatizava em muitas mensagens nisso. E o nosso bispo, ele, ele começou a chamar os membros para poder entrevistar. E quando ele chegou na nossa família, em mim e no Fernando, ele falou muito a respeito disso. Ele perguntou o que que a gente assistia, o que que a gente fazia. E aí, tome lá, né? Vamos falar o que que a gente fazia. Assistia isso, aquilo, não, mas isso não é para assistir, com todo amor, com todo carinho. Nos orientou, nos ministrou, nos desafiou, né? Então,
Para quem tem criança pequena, às vezes é um pouco difícil manter a televisão desligada. Mas a gente começou a conseguimos fazer isso, né? E realmente foi muito gratificante, porque a gente passa a fazer mais coisas no domingo relacionadas à igreja, né? Aí passamos a assistir algum filme para a família, filme gospel, né? Esses filmes evangélicos com mensagens edificantes, questão de fazer visita, questão de passar um tempo mais de qualidade com os filhos. Então, o dia do Senhor é um dia que vai nos edificar. Muitas vezes se torna um dia muito cansativo, nem é tanto assim um dia de descanso, né? Por de tantas coisas que às vezes a gente faz na igreja. Mas essas coisas que a gente faz, mesmo que são cansativas, elas são edificantes. Elas preenchem o nosso dia e também ajudam com que nós possamos ter uma semana espiritualmente mais, nós espiritualmente mais preparados para poder suportar as dificuldades e as provações no meio da semana. Só isso. Excelente. Mas ó, assim, para mim foi o mais difícil. Sério, para mim não era mais difícil sobre o dízimo, eu não tinha dificuldade, não tinha dificuldade sobre a palavra sabedoria, não tinha dificuldade sobre a lei da castidade, mas eu tinha dificuldade em guardar plenamente o dia do Senhor, santificar o dia do Senhor, sobre desligar a televisão, dar mais atenção à minha família, fazer melhor as coisas. Isso aí foi difícil, tá? Mas as bênçãos vêm. E às vezes a gente está procurando realmente melhorar de vida, tá? E às vezes a gente paga o dízimo, mas a promessa do dízimo não é que a gente vai ser bem de vida. Não é. A promessa do dízimo é que a gente vai ter uma casa onde morar, a gente não vai faltar comida e a gente vai ter saúde. Essa é a promessa do dízimo. Se a gente quer que as bênçãos caiam de uma tal maneira que a gente não vai encontrar, a gente precisa fazer as outras coisas que falam em Malaquias, tá? E a gente ficar preso só naquilo. Não. A gente precisa frequentar o templo. A gente precisa guardar o dia do Senhor. Precisamos ser generosos em nossas ofertas. E aí as outras coisas vão acontecendo. É isso aí que a gente precisa saber. E a gente estava discutindo, né, sobre, poxa, nem todo mundo nasceu para ser bem de vida, nem nada, tal, tal. E a gente não tá para discutir aqui se um ganha 100 mil, outro 10 mil, outro mil. Não é. Mas que a gente vai ter uma vida segura, uma vida confortável para a nossa família. E a gente aprende que todos nós precisamos ser autossuficientes. Essa é uma doutrina da igreja. Vocês vão aprender domingo que vem sobre isso. Tá? Se for alguma aula diferente na aula de vocês, está errado, tá? Porque veio da área para todas as aulas, falar sobre autossuficiência, porque é uma doutrina da igreja. E aí nós aprendemos que ser autossuficiente é com a gente conseguir pagar nossas contas, dar uma vida confortável para nossa família e conseguir ajudar outras pessoas. Isso é ser autossuficiente. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Como a gente ser autossuficiente. O que nós devemos fazer para a gente conseguir realmente crescer na vida. Mas eu não consegui até agora. Calma. Nessa última a conferência geral, nós temos um discurso de recomeços, né? Que a gente sempre dá para a gente ter as segundas chances, que não acaba as segundas chances na nossa vida. E não tem idade. Tem muito multimilionário que começa com 50, 55 anos. E aí eles vão crescendo na vida deles. Então, lembre-se disso. Aqui eu estou ensinando a doutrina, na verdade, mas tem todas as outras coisas. E olha só que interessante, que antes era Elder Christofferson, agora é presidente Christofferson, falou para gente sobre isso. Vai lá, Simone, você que fala bem aí, então, leia aí para gente. Ih, vai ter que tirar. Ô, Simone ou alguém, então, tudo poderia ler? Quem tá aí? Eu vou ler, peraí um pouquinho. Vou só tirar aqui rapidinho. Então vai. Tá ouvindo? Sim, super bem. Sim? Esperar significa desfrutar nessa vida de orientação e bênçãos do céu. Significa também atingir níveis de bem-estar econômico e que permitem às pessoas se casarem, criarem família e ministrar as necessidades dos outros. Muito bom. Vocês entendem? Não é assim, não é uma coisa minha, não é uma coisa realmente, mas o próprio agora presidente está falando isso pra gente, né? Prosperar é isso, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho para lá e para cá, mas prosperar é ter um bem-estar econômico.
né? É a gente conseguir criar a nossa família ou poder se casar e criar uma família com certo conforto. E ainda ministrar as necessidades dos outros, ajudar as outras pessoas. A gente vai fazer o jejum, a gente vai dar uma oferta generosa. Mas quantas vezes a gente não tem que ajudar outras pessoas sem ser o jejum, né? Eu costumava, algumas pessoas costumavam me pedir dinheiro emprestado, né? Pô, me ajuda assim, para lá e para cá, tal. E aí a minha esposa me ensinou uma coisa. Olha, quando você for emprestar, você não empresta, você já dá. Porque depois fica tão chato, essas pessoas não, né, não devolvem o dinheiro, nem nada e tal. E eu era presidente de estaca, sou bispo, não sei o que lá, tal, tal. As pessoas acabam se afastando, né, por causa disso, porque fica devendo para o líder. E aí eu aprendi isso. Então, é ministrar a necessidade dos outros. Às vezes a gente vai mesmo. A gente sabe que uma família que nós ministramos está precisando de uma cesta básica. Ou, sei lá, um recém-nascido precisa de fralda. Ah, então eu vou pedir para lá para o bispo falar com o bispo. Tá certo, esse é o caminho certo. Fala com a presidente da Socorro, a presidente da Socorro vai fazer as coisas e vai levar para lá. Mas por que não? Às vezes a gente passa, pega 2 pacotes de fralda e não leva lá para ela. A gente não quer ajudar as outras pessoas, né? Porque eu vejo muita gente, ah, não, vai lá, procura lá que o bispo vai se virar com isso. Tá certo, pode ser, é o caminho certo, mas às vezes precisa de alguma coisa na hora. Às vezes a gente não tem o sentimento, essa. Há uns 2 meses atrás, minha esposa teve um sentimento que o meu filho estava precisando de uma cesta básica, né? Que eu tenho vários filhos, e eles têm que se virar com a vida deles, tá? E aí ela fez uma cesta básica e levou para ele. E depois ele agradeceu, nossa, pai. Nossa, eu tava precisando, tava quase sem nada em casa, pai. E de repente a mãe apareceu lá com uma cesta básica, uma compra. Nossa, o senhor falou alguma coisa para ela? Eu falei, não, não falei nada, né? A gente tem as nossas metas. Mas a mãe sentiu e levou lá. Tá certo, né? É filho, né? Ainda mais filho. Mas a gente pode ter esses sentimentos também tudo para as outras pessoas. E para terminar, irmãos, né, para não se estender muito, eu vou ler para vocês assim uma escritura, né? Acho que o irmão, não sei se foi o irmão Claudemiro ou Guilherme, realmente falou que amava escrituras sobre obediência, né? Mas essa é a escritura que eu mais amo sobre crescer, sobre temporalmente aqui nessa terra, que eu acho que é a mais clara realmente que ficou na minha mente, tá? Fica no livro de Mórmon, Jacó 2, ali é 18 e 19, mas na verdade é 17, 18 e 19, tá? E eu vou ler para vocês e aí depois eu vou falar o porquê que eu acho. E aí a gente vai debater um pouquinho. Fala assim, aqui ele está falando sobre a parte financeira. Se vocês entrarem e ler um pouquinho antes, vocês vão ver que é isso que Jacó está ensinando. Olha, nós somos prósperos. Nós, nefitas, estamos crescendo. E aí, como é que a gente vai fazer para todo mundo crescer, então? Porque algumas pessoas estavam crescendo e outras não, tá? E aí Jacó ensina o seguinte, fala assim: pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Tá? Essa é a primeira parte. Amáveis para com todos e liberais com vossos bens. Não quer dizer que a gente vai pegar o nosso carro, vai vender e vai comprar 2 carros baratos, vai dar um para o outro irmão. Não é isso, tá? O que eu levo nisso é, eu tenho um carro bam bam bam. E o bispo pede para a gente buscar as pessoas lá no meio da favela, que tem muitas pessoas que moram lá na comunidade. Tá, os caminhos para lá e para cá. Eu não vou não. Por que não? Por que não? Eu preciso fazer uma atividade. Eu tenho uma casa com piscina, super legal. Aí o bispo pede, vamos fazer uma atividade com jovens na sua casa? Bispo, aí não dá, né? Bispo vai virar bagunça. Pô, peraí, como é que tá os vossos bens? Vai durar muito, né? Então a gente precisa realmente repartir. E às vezes, a Simone morou um tempo aqui em Jaboticabal com a gente. Ela, assim, né? Com a gente, assim, né? Ela na casa. E E umas coisas realmente que a gente não tem em casa, a gente não é apegado a bens materiais. A gente tem uma boa vida, super joia, mas quando precisa, eu preciso de um carro, bispo, para ir para lá e para cá. Pode pegar e pode buscar. Se eu estou realmente ocupado, se nem que nem a gente vai buscar para lá e para cá.
Hoje em dia eu moro em apartamento, mas eu morava em casa grande, tinha piscina, então vira e mexe tinha atividade na minha casa, vamos para lá e para cá, tal, tudo certinho. Então a gente é liberal com os nossos bens, né? A gente compartilha com as outras pessoas. Acho que a Ju quer falar, é isso? Ju? Sim, boa noite. Boa Você, noite. você falando aí, eu lembrei de uma experiência que há alguns anos eu tive, e lembrando também do que a gente aprende no tempo, de compartilhar nossos dons e talentos e tudo o que temos para a igreja, né? Ou seja, para o Senhor. Uhum. E eu lembro que eh, teve uma atividade da estaca e a irmã falou comigo para me fazer cupcakes para a atividade. E era em grande quantidade. E aí ela disse: Eu tenho X de orçamento. Dá Nunca para dá, né? você ajeitar, dá para você ajeitar esse preço? Aí eu disse: Sim, dá. Porque eu sempre me lembro disso que a gente aprende no tempo. Compartilhar dons, talentos e tudo que temos. E aí eu fiz o cálculo do que eu iria gastar é, baseado em outras receitas que eu fazia, que eu não fazia cupcakes com frequência. E comprei todo o material. E comecei a produzir. O que aconteceu? Eu fiz toda a encomenda, ainda comprei umas coisas que precisou a mais, que eu não lembrei de colocar no cálculo. E depois ainda ficou muito material que eu pude usar depois numa outra encomenda. Então eu nunca esqueci dessa experiência, que eu estava compartilhando os meus dons, deixei o preço lá pela metade do preço, cada unidade, e o Senhor me abençoou. Que aquele material que ficou, ainda pude trabalhar uma outra encomenda. Então, sempre que tem atividades na igreja, muitas vezes eu faço isso. Ah, compro o material que eu faço. Eu sempre procuro fazer essa parte algumas vezes assim. E é como você colocou a citação aí, né? De prosperar. O Senhor vai acrescentando coisas em nossa vida que é, não são só materiais. Eu lembro também de uma outra bênção que, passado alguns momentos difíceis, depois eu fui ponderando e eu lembro muito bem de que veio esse pensamento. Foram 10 anos em que eu nunca fui para uma emergência de hospital com minhas filhas pequenas. Nunca, nunca. E eu vi nisso as bênçãos que às vezes não é tão visível, que às vezes as pessoas esperam, né? Palpáveis. Então, eu sou muito grata por esses ensinamentos, de dar de nossos talentos, porque os dons que a gente tem foi o Senhor que nos deu. E quando a gente compartilha, a gente acrescenta esses dons. Eu testifico disso. Isso mesmo. E é uma das coisas mesmo. A gente teve um presente de destaque aqui, hoje ele é selador no templo. E eu lembro que ele prestava sempre testemunho sobre o dízimo. Quando uma das coisas que ele mais demorou de se batizar era sobre o dízimo, que ele era um alto executivo, então o dízimo dele seria muito alto. E aí foi, ele aceitou e pagou o dízimo. E aí ele começou a pagar o dízimo depois de batizado, e uma das coisas que ele viu que começou a acontecer na vida dele é, não aumentou o salário, nem nada. Mas o carro dele parou de quebrar, os filhos pararam de ficar doentes. O relacionamento com a esposa dele melhorou, porque ele não precisava de mais bênção financeira, ele já era um cara bem-sucedido na vida. Mas outras coisas começaram a acontecer na vida dele. Olha só que interessante, que é o que a irmã Ju falou pra gente agora. Às vezes, e é uma coisa boa que nem a senhora falou, ó, aconteceu internamente, eu não preciso ficar mostrando para os outros.
E é uma das coisas que a gente precisa aprender. Lembra só que tem uma escritura, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber? É sobre essas coisas, né? Às vezes eu tenho uns conselheiros, não, bispo, vamos lá falar e falar que eu falei, não, 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 não. A minha glória, eu não busco a glória desse reino. Eu quero guardar a glória para o reino seguinte. Então não tem que falar a ninguém para ninguém que eu faço. Eu faço, eu fui lá, ajudei uma irmã, fui lá, tudo ajudei a estaca. Nas atividades, vira e mexe, nunca tem dinheiro mesmo para a gente fazer tudo, não bate as contas. Mas a gente é muito grato a essas irmãs, e aqui também tem. Umas irmãs falam, irmã, nossa, a gente tem uma atividade assim, mas eu tenho só R$ 200 para fazer isso. Ela me olha assim, ela fala, nossa, bicho, você sabe que não dá nem para comprar o material, né? Falei, mas ei, não, pode deixar que eu falo com o meu esposo, a gente completa o restante e eu faço. E a gente é muito grato a vocês. Porque realmente dentro do orçamento não dá para a gente fazer muita coisa. Mas para a igreja crescer, a gente precisa fazer muita atividade, ainda mais os jovens. E aí a gente vem da caridade dos irmãos, realmente, que nem a senhora. Muito obrigado. Então, ó, lembra, liberais-me os vossos bens, que nem a irmã Ju falou, olha os convênios que nós fizemos dentro do templo. E tudo isso que a gente está discutindo hoje, irmãos, lembra, é uma lei menor. Não é nem essa lei que está preparando a gente para o reino celestial. A lei que prepara a gente para o reino celestial é a lei da consagração. Não é o dízimo, não é o jejum. É a lei da consagração. Por isso que nós precisamos aprender hoje a ser liberais com os nossos bens. Porque quando a igreja pedir, a gente está com o coração aberto para fazer. Mas aí no 18 fala o seguinte: mas antes de buscar as riquezas, buscai o reino de Deus. Então lembre-se disso. Porque muitas vezes a gente vai buscar as riquezas e a gente esquece de Deus. Quando tá tudo ruim, a gente ora, jejua, faz lá, faz um monte de promessa, um monte de acordo, mas quando tá tudo bem, a gente se esquece dele. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa buscar o reino de Deus. E aí vem o 19, que ele explica detalhe por detalhe como a gente tem que fazer. Olha só que bondoso é Jacó. Ele fala assim: e depois de haveres obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas. Então, antes de conseguir riqueza, a gente vai ter que ter uma esperança em Cristo. Falando financeiramente sobre esperança em Cristo, é pagar o dízimo. Que nem teve uma irmã que falou aqui, né? Que ia pagar o carro, aí não dava certo e não sei o que lá, as contas não batia, mas ela foi, confiou no bispo, né? E depositou uma esperança em Cristo. E os milagres aconteceram depois. Então, as contas, ou as coisas não é para ser muito fácil. A gente tem um amigo aqui que ele sempre fala assim: olha, se fosse fácil, não iria se chamar sacrifício, iria se chamar sacrifácio. Mas é sacrifício, é para ser um pouquinho difícil. Entendeu? Então a gente precisa ter esperança em Cristo. E tudo que é relacionado a Jesus Cristo vem fé. Então é uma coisa às vezes que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que vai acontecer um milagre. Então esperança em Cristo, pagar o dízimo, ser generoso em nossas ofertas. E aí ele fala: se a procurardes. Então eu pago o dízimo, faço jejum e fico parado em casa. Vai acontecer um milagre? Não vou estudar, não vou fazer nada, não vou atrás, nada, pô, para, né? Precisa sair atrás. Ele fala, ó, se a procurardes. Então eu tenho esperança em Cristo e aí eu vou procurar as riquezas. E aí vem o segredo: e procurá-las eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Então, o Senhor conhece o nosso coração. Se ele tiver a confiança que nós queremos e estamos buscando as riquezas desse mundo para ajudar os filhos deles, ele vai nos abençoar. Essa é a verdade. Tá? Nós precisamos ter isso. Isso aqui é uma doutrina do livro de Mórmon, que o profeta está ensinando. Então a gente vai ter uma esperança em Cristo. A gente vai buscar ser melhor de vida. E eu quero ser melhor de vida porque eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, que são os filhos de Deus. Tá? E aí as coisas vão acontecendo em nossa vida, tintim por tintim, tá? E os milagres vão acontecendo, que nem acontece na vida de vocês. Não tem segredo, tá bom? Vocês sabem que
o que que a gente mais procura, né, quando a gente faz as entrevistas, o que que os membros mais procuram, né? Assim, bispo, eu quero paz na minha vida, quero tranquilidade, queria ter um pouco mais de liberdade, gostaria de ter, assim, um pouco mais de liberdade, né? Às vezes de poder viajar, tirar algumas férias, passear com a minha família. Quero dar conforto e segurança para minha família. Às vezes morar num lugar melhor, ter um carro um pouco melhor, onde a gente consiga fazer as coisas, né? E como é que eu consigo isso? E é sobre isso que nós falamos hoje, né? Sobre a doutrina que nós aprendemos hoje. Bom, tudo bem? Bom, muito obrigado, né, por todo esse tempo. Eu não sei se tem mais algumas perguntas ou se alguém gostaria de falar, mas eu acho que meus slides, deixa eu ver, acabaram. E isso é sobre isso mesmo, tá? Que a gente gostaria de falar hoje aí com vocês. Sobre as bênçãos da obediência. Eu sei que às vezes, eu não acho muito assim. Fiquem tranquilos, tá? É que esse aqui é um testemunho que eu tenho durante muito tempo, realmente, desde a minha missão, de a gente ouvir os líderes e fazer acontecer. Eu vou dar dois exemplos, dois, três exemplos para vocês do que aconteceu na minha vida, tá? Quando eu fui para a missão, eu não tinha testemunho da igreja, eu era converso. Eu batizei em 93, 94 eu fui para a missão. E eu não batizei convertido, eu me batizei porque queria namorar a filha do bispo, tá? E aí, quando a gente começou a namorar, então, a gente começou a se conhecer e ela falou assim para mim: eu só posso namorar com um membro da igreja. Não tem problema, na outra semana eu me batizei. Né? Então tá, foi facinho, foi um dos batismos mais fáceis que teve ali para os missionários. E aí o negócio foi ficando sério e ela falou para mim: eu só posso me casar com ex-missionário. Daí eu fui fazer missão. Tá bom, beleza, vou fazer missão. Comigo era prático o negócio. Então, beleza. E aí na missão eu fui muito abençoado. Meu presente de missão foi presente Amato, não sei se alguém conhece ele, Homero Salvador Amato. Quando eu fui para a missão, eu era programador. Eu trabalhava para a Coca-Cola, ganhava super bem. E aí na minha missão, eu tive o prazer de trabalhar do lado dele durante muito tempo. E uma vez ele parou assim para mim e falou assim: Helder Pires, você quer ser bem de vida? Você quer ser rico? Aí eu olhei para ele assim, né? Eu falei: ué, todo mundo quer ser rico, presidente. Ele falou: então eu vou te dar um conselho. Você é um bom programador, fez muita coisa aqui na missão, super jóia. Eu sei que já tem um emprego esperando por você, mas se você quiser ser rico, você vai trabalhar com vendas. É com vendas? Caramba, eu nunca pensei em ser vendedor. Não, você vai trabalhar com vendas e não é venda de loja, não. Você vai trabalhar com venda externa. E eu te prometo que você vai ser muito bem de vida. E eu fiquei matutando aquilo, tal, tudo certinho. Depois ele me falou o porquê, tal, certinho. Mas foi isso que eu fiz quando eu cheguei na missão. Eu tinha um emprego certo para voltar a trabalhar na Coca-Cola, ganhava relativamente bem, né? Mas eu fui fazer o que ele me falou, fui trabalhar com vendas. E foi com vendas que eu construí todo o patrimônio que eu tenho hoje e a vida que eu consigo dar para minha família. Então, essa é uma experiência. Uma outra experiência de acreditar no Senhor foi quando nós viemos para Jaboticabal. Eu morava em Ribeirão e aí abri minha empresa aqui em Jaboticabal, não tinha capela. E aí nós começamos então com um grupo, e aí viramos ramo, tal, certinho. E aí a igreja funcionava na minha casa, né? Durante o dia era a casa normal, e aí final de semana a gente mudava tudo, e a igreja era lá na minha casa, né? Fazia, os quartos viravam sala de aula, tal, todas essas coisas assim, então tá bom. E aí então veio um gerente do patrimônio e falou: Olha, foi autorizado agora a gente alugar uma casa para a igreja. Falei: Nossa, que legal, que bom. Agora então vai ter uma casapela. Tá bom. Separa algumas casas aí então que eu vou aí visitar junto contigo. Tá joia. E aí ele veio, né, a gente já se conhecia fazia um tempo e a gente visitou várias casas. E ele almoçou em casa, tal. Ele falou: aqui que funciona a capela? Funciona assim, assim, assado, tal, 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 tal. Então tá bom. E aí visitamos várias casas, tal, e ele não gostou, poxa, é pequena, isso não dá, não sei lá, para acabar. E aí no final do dia, ele chegou assim para mim, né, em espírito de oração, a gente saiu, ele falou: Olha, o nosso presidente Pires, eu vou te falar uma coisa, que o melhor imóvel para a gente abrir uma casa pela é a casa que você mora. Você topa mudar?
E eu já estava em casa, né, junto com a esposa, olhei para a esposa e a gente nem titubeou. Falou, não, beleza, só me dá um mês e pouquinho, tá para mim procurar outra casa para mudar. E aí, queridos irmãos, os milagres aconteceram de um jeito, né, que os milagres aconteceram, tá? Porque o líder pediu. Não era nem um líder direto, né? Ele era um gerente do patrimônio, né? Então, e aí os milagres aconteceram. Jaboticabal é uma terra de milagres. Eu não sei quantas áreas que vocês conhecem que a minha família começou a igreja aqui junto com uma outra família. Mas desde quando começou a primeira reunião aqui na igreja de Jaboticabal até a construção e a dedicação da capela foram 8 anos. Tá? Então, em 8 anos, a igreja começou do zero e teve uma capela dedicada. Tá? Eu não conheci outra área realmente que foi tão rápida assim a construção de uma capela. Então foi muito sempre abençoada realmente a Jaboticabal. Mas quem mais foi abençoado foi a minha família por servir sempre aqui. E sempre que o Senhor pediu, a gente estava pronto a ajudar. E eu faço essa promessa para vocês. Não sou o líder de vocês, mas eu posso prestar meu testemunho. Se vocês repassarem essas doutrinas que nós estudamos hoje junto, e buscarem realmente ao Senhor e inspiração com os seus líderes, todos nós podemos melhorar de vida. Porque o que o Senhor quer é que a gente tenha uma vida confortável, mas para poder ajudar os nossos irmãos também, filhos deles. É isso aí que a gente precisa entender. Ele conhece os nossos corações. E lembra, vida confortável, que nem a gente estava falando e alguns irmãos falaram, não é para ficar mostrando para os outros, é para a gente ter um conforto e segurança para nossa família e poder ajudar a igreja quando ela pede. Porque ela vai pedir. Uma hora ou outra eles vão pedir a ajuda de vocês, assim como já pediram para mim, já pediram para a irmã Ju, né, que falou sobre os, o- os cookies, né, e as outras coisas. E mas vai pedir do tamanho que a gente consegue dar. Vocês podem ter certeza disso, não titubeem. E, e eu deixo essa mensagem então, em nome do nosso mestre Jesus Cristo. Amém. 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 É, Amém. gente, nós gostaríamos de agradecer ao irmão Leandro Pires. Irmão, alguém colocou, acho que foi a Magali, colocou no chat perguntando se o senhor disponibilizaria os slides, né? Eu mando para você, Su, Muito tá? bem, Eu já salvo aqui em PDF e mando para você, você manda para ele. muito bem. E eu gostaria de saber, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, né, ainda para o irmão Leandro Pires, para o Bispo Pires, falem agora ou se calem para sempre, calem-se para sempre. Até a próxima visita dele. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa que gostaria de compartilhar? Irmão, quando você estava falando, eu estava Posso? lembrando. Ô, Heleno, vamos lá. Gente, Vou compartilhar então um Heleninho vai falar. testemunho. Compartilhar um testemunho que eu tive sobre, como o irmão falou, né, de ouvirmos os nossos líderes, né, e conjunto com isso a lei do dízimo, né? Eu era bem jovem de casado, era bem jovem mesmo, recém-casado, e eu lembro que uma das minhas metas logo no início era de comprar um terreno, comprar um imóvel para que a gente pudesse ter a nossa própria residência. E eu trabalhava dentro de uma universidade, né? E um belo dia o meu bispo entrou na universidade e ele virou para mim e falou assim: Heleno, você precisa comprar um terreno para você, para que você possa firmar a residência aqui. E eu falei assim, bispo, eu já procurei, bispo, mas tá caro pra caramba. E aí ele falou assim, você já viu esses que tem aqui atrás da universidade? Eu falei, já vi, bispo, muito caro. Ele falou, vai lá, conversa com os caras, que esses caras fazem qualquer negócio. E aí eu fui lá e fui ver o terreno e gostei do terreno, só que eu tinha que dar pelo menos a metade do dinheiro e eu não tinha aquela metade, né? E eu lembro que gostei do terreno e depois que eu gostei, eu fui lá, chamei minha esposa, ela foi lá e viu o terreno, gostou, falou, caramba, que legal, pô, vamos comprar. Deixa eu só desligar aqui que tá tocando aqui meu neto aqui.
Aí eu falei para ela, tem que ver, vamos ver aqui. E eu sei que eu fui conversando, né, para tentar reduzir com o corretor e tal, a gente foi negociando. Eu sei que eu cheguei a um denominador comum, né? E eu, na época, eu tinha que dar eles, o terreno custava 850 mil cruzeiros, e eu tinha que dar 430 e parcelar 6 de 70. Só que o meu salário bruto naquela época era 69 mil cruzeiros. E eu peguei e eu fiz lá o acordo lá e fechei, dando a parte que eu ainda não tinha toda do sinal, mas eu consegui, eu dei, e fechei mais 6 parcelas de 70. E ganhava 69 bruto, sem desconto. É que ia dar. E aí, no sábado seguinte, eu era membro do Sumo Conselho, eu estava na estaca, e o meu bispo estava lá num super sábado, bispo Delguercio, e Delguercio me chamou e falou assim: Bernardinho, desliga esse som que eu vou estar ocupado aqui, tá? E aí o meu bispo virou, eu virei e falei, chamei ele e falei assim, bispo, queria falar contigo. Aí nós fomos numa sala e falei, olha, fui lá ver o terreno, fechei o acordo, né? E aí falei para ele o acordo que eu fechei. Quando eu falei o acordo que eu fechei, ele virou para mim, né? Meu bispo acho que era mais doido que eu, né? Aí ele virou para mim e falou o seguinte: você fez bem. Só falou isso para mim, você fez bem. Agora eu só quero que você pague o seu dízimo. Quando você receber o seu salário, você pague o seu dízimo. E depois que você pagar o seu dízimo, se faltar para o aluguel, que era pagava aluguel, né? O aluguel para alimentação, para qualquer coisa que faltar, aí você me procura. E eu sei que eu consegui pagar a primeira prestação, eu consegui pagar a segunda, a terceira, e quando eu fui pagar a quarta, eu paguei a quarta, a quinta e a sexta de uma vez só. Então, o Que Senhor bom. realmente abençoou e não precisou da ajuda do bispo, entendeu? Então, realmente, o Senhor ele nos abençoa quando nós somos fiéis a Ele. Então, uma experiência já que o irmão estava contando aí, eu gostei, deu vontade de contar. E Tá, foi Céu, muito muito bom. obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Leno. A Leno também já foi um dos nossos ADMs. Tem ajudado muito com nomes e pessoas e sugestões. Mas, gente, a gente está chegando ao final da nossa atividade de hoje. Eu gostaria de agradecer, irmão, ao bispo Leandro Pires de coração. Não sei se o senhor tem mais alguma consideração final, alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar antes da gente fazer a nossa última oração. Aí eu acho que, né, que nem o Heleno tá falando, no começo é difícil acreditar, né, e confiar realmente que aquilo que o bispo, ou o presidente do quórum, ou o presidente da Socorro estão falando realmente vai acontecer, porque às vezes não tem muito a ver, né, que nem às vezes a gente está passando dificuldade de relacionamento com a nossa família, nosso cônjuge. E aí a gente vai falar com o presidente do quórum, precisa de socorro, ele fala assim: tá bom, eu orei ao Senhor e eu tô pedindo para você ministrar tal família. Aí você pensa assim: não, não, mas peraí, o que que tem a ver com a minha dificuldade realmente com o meu relacionamento, né? Às vezes a gente não entende no começo, mas foi aquela a resposta do Senhor. E quando a gente vai fazer a visita, a gente vê que tinha tudo a ver com o nosso relacionamento, né? Às vezes a gente fala sobre como confiar, então a gente precisa confiar sem titubear realmente, às vezes no começo para os milagres acontecerem. Às vezes a gente não vai entender, mas o Senhor vai mostrar no futuro que aquela ali foi a resposta dele mesmo. Só lembre-se disso, tá? Muito bem, irmão, muito obrigada de coração, né? Eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, irmão Pedro Almeida, não sei se tu estás ainda por aí. Tô Gostaria de sim, irmão. saber se tu poderias fazer a última oração. Mas, gente, eu vou aproveitar, antes do irmão Pedro fazer a última oração, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa atividade da próxima semana. Na sexta-feira que vem, a gente tem, já está chegando no finalzinho, né, de Doutrina e Convênios, a gente vai ter a nossa aula do Vem Segue. Gente, é o mesmo link que vocês receberam, o mesmo link, o mesmo horário. A sala abre às 20h30. Ups!
No sábado, a gente vai ter, só um minutinho, deixa eu fechar aqui, pronto. No sábado, a gente vai ter essa palestra com Alex Masaldi, né, sobre recomeços. Só um minutinho, eu preciso dar uma ajeitada. Eu fiz isso um pouquinho às pressas hoje, vou ter que dar uma ajeitada. Mas a gente vai ter falando sobre recomeços, então, para quem está animado, né, para fazer metas e tudo mais, o Masaut já fez com a gente algumas, assim, imersão com a gente, ele é muito bom, né? A gente sai, né, dessas atividades com o Masaut sempre, a minha é membro da igreja, né? É, é, Ele trabalha com programação neurolinguística como um pupilo, né, do Tony Robbins, trabalha com marketing e administração de empresas e ele é empresário e investidor, tá bom? E também, deixa eu ver se eu tenho por aqui, isso, gente. E no próximo domingo a gente vai ter o Helder Daniel Pires, né? Hoje a gente teve o irmão Pires, na próxima semana Pires, 70 diária, ele vai estar falando sobre o primeiro NEF, sobre a árvore da vida, viu? Então, sexta-feira vem Segue-me, sábado a gente vai estar falando sobre recomeços com Alex Masaldi, e domingo a gente vai ter o nosso, o Helder Daniel Pires, né, voltando de novo, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer todo mundo. E, irmão Pedro, se puderes fazer a última oração, nós agradeceríamos. Posso sim. Licença.